Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto muito interessante, como sempre, para variar, né? Que é como usar redes sociais e dados de opinião para tomar decisões de investimento. Então, nos últimos dias eu fiquei estudando a respeito desse assunto, lendo alguns white papers a respeito desse assunto, entrando em sites que promovem ou que têm algum tipo de conteúdo, algum tipo de ferramenta ligado à análise de redes sociais e de comportamento e de tendências em redes sociais e também de analisar se as pessoas estão com uma visão mais positiva ou negativa a respeito de empresas ou de produtos ou de serviços relacionados a empresas ou então até do preço da ação de determinadas empresas, de determinadas ações, para entender se, fazendo análise desses dados, nós conseguimos tentar projetar qual será o movimento daquela ação. Se vai ser um movimento de alta ou de baixa. Ou então qual que é a correlação entre uma coisa e outra. E se no final das contas faz sentido fazer esse monitoramento, essa análise das redes sociais para que isso te auxilie na hora de você fazer um investimento. Então, será que essa perspectiva do usuário de rede social, de alta ou de baixa, ou positiva ou negativa, vai conseguir ter uma correlação positiva ou negativa com o movimento daquela ação? Ou será que vai conseguir, inclusive, até talvez projetar o movimento daquela ação nos próximos dias, nas próximas horas, minutos ou semanas? Enfim, então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. E aí eu anotei algumas coisinhas aqui, que é, quando nós falamos em redes sociais, para fazer essa análise de comportamento humano e ver como isso vai respingar no mercado acionário, no comportamento do mercado acionário, nós estamos falando principalmente de Twitter, ou melhor, estamos falando principalmente de X. Então, o Facebook, ou o Instagram, ou o TikTok, não é tão interessante quando nós fazemos esse tipo de análise. Porque nós temos ali muitas imagens, né? Então são redes sociais onde você tem uma predominância de imagens, diferente do X, onde você tem uma predominância de textos. Então o Facebook você ainda consegue fazer algum tipo de análise, mas é bem mais limitado do que no X. E no Instagram e no TikTok, praticamente inexistente. Aí também tem o Reddit, que também é uma rede social que pode ser interessante quando nós fazemos esse tipo de análise, mas o X é, assim, de longe a melhor plataforma quando nós queremos fazer essa análise de sentimento, seja um sentimento positivo ou negativo a respeito de uma ação. É onde é mais fácil fazer isso e é onde nós temos mais dados para fazer isso. E também no X é um lugar onde nós temos mais CEOs, mais diretores, mais presidentes, mais senadores, mais congressistas, mais influenciadores explicando melhor ou desenvolvendo melhor as suas opiniões. Ou seja, é um lugar onde nós temos mais tomadores de decisão fundamentando melhor as suas visões e as suas opiniões. Diferente do que acontece no Instagram, no TikTok e também no Facebook e outras redes sociais. Então, quando nós falamos em análise de comportamento ou uma análise de haver uma visão mais positiva ou pessimista a respeito de uma ação nas redes sociais, por redes sociais entende-se principalmente X, ou para abrasileirar no X. E aí nós temos duas grandes formas de fazer essa análise. Nós podemos pegar uma infinidade de contas, né? Então aí talvez milhares de contas que falam a respeito de uma determinada ação, que estão falando a respeito ali da Tesla, ou da Apple, ou da Amazon, ou da Nvidia, e podemos analisar se existe frente uma média, uma perspectiva mais positiva ou mais negativa dessas pessoas, e se há mais pessoas falando a respeito dessa ação ou menos pessoas falando a respeito dessa ação. Ou seja, existe mais ou menos interesse. E aí eu vou agregar todas essas opiniões e dentro disso eu vou fazer uma distribuição para ver se tem mais pessoas falando, menos pessoas falando. Essa fala é mais positiva ou é mais negativa e dentro disso eu posso tomar algum tipo de decisão. Então essa é uma forma de análise. Aí eu tenho outra forma de análise que é eu acompanhar tomadores de decisão. Por exemplo,
o CEO, diretores da NVIDIA ou outras pessoas que têm alguma influência dentro da NVIDIA e acompanhar a opinião e as falas dessas pessoas. E aí, dentro disso, dentro do que elas falam, se é mais positivo ou se é mais pessimista, ou se é um produto novo que é muito diferenciado, um serviço novo que pode potencializar as vendas dessa empresa, dentro do que essa pessoa falar, eu posso ter uma visão mais bullish ou mais bearish na ação dessa empresa. Eu acho que essa é uma forma um pouco mais ingrata de você fazer essa análise, porque você precisa acompanhar muita gente o tempo todo. Pode ser que essas opiniões façam preço, pode ser que não. E mesmo quando elas fazem preço, pode ser que elas façam preço muito rápido. Então o CEO da NVIDIA posta alguma coisa, ou o diretor da NVIDIA, um deles, posta alguma coisa no X. E aí, às vezes, em poucos minutos, ou 1, 2 horas, o preço já muda completamente por causa dessa fala. E aí, se você não estiver acompanhando minuto a minuto o que essas pessoas estão falando, e não só essas, né? Porque imagina, você não vai fazer isso só em uma ação, você vai fazer isso em várias ações. Então é muita gente que você vai ter que acompanhar. E dependendo da velocidade em que você conseguir acompanhar, você pode perder esse trade, essa operação, quando essa operação vier. Então vai ser algo muito desgastante para muitas vezes você ter uma ou outra ou uma operação ao longo de um ano realmente utilizando esse método. Então é um método que vai trazer muito desgaste e eu acho que não vai trazer um benefício tão grande assim. Apesar de sim ser um método válido e que sim, se o CEO, o diretor de uma empresa, dependendo do que ele fala, pode sim fazer muito preço dentro da ação de alguma companhia. E aí existe um método misto, que é, eu vou pegar as opiniões da massa, digamos assim, que está lá dentro do X, e vou pegar a opinião desses especialistas na empresa ou de pessoas chaves dentro dessa empresa. E eu vou dar um peso maior individualmente para essas opiniões aqui e vou dar um peso menor individualmente para essas opiniões aqui e vou juntar uma coisa com a outra e vou fazer uma distribuição para ver se há uma visão mais positiva ou mais pessimista a respeito dessa empresa. Então, esses são os dois grandes métodos que nós temos de avaliar, de utilizar as redes sociais para buscar talvez uma compra ou uma venda em determinada ação. E daí nós teremos um terceiro método, que é a junção desses dois primeiros métodos. E daí, importante só bater nessa tecla de novo, eu tenho que ver se essa visão ela está mais positiva ou menos positiva do que o normal. Então você tem, em certas ações, por exemplo, uma visão generalizando na média mais positiva do que negativa. Então a cada 20 mil pessoas falando de forma positiva de determinada ação, tem 5 mil pessoas falando de forma negativa a respeito de determinada ação, de determinada empresa. Então, essa vai ser a minha média, por exemplo. E aí eu tenho que ver se, frente a esta média, naquele momento, naquele dia, naquela hora, naquela semana, naquele mês, naquele ano, tem mais pessoas falando de forma positiva do que falando de forma negativa. Por exemplo, 25 mil pessoas falando de forma positiva e 4 mil pessoas falando de forma negativa. Ou seja, está acima da média de pessoas falando de forma positiva e abaixo da média de pessoas falando de forma negativa. E também se o fluxo de pessoas aumentou muito, ou seja, demonstrando mais interesse a respeito daquela ação, isso pode ser um sinal principalmente bullish, porque se você tem mais pessoas falando a respeito, via de regra, isso acaba trazendo mais volume para aquela ação. O pessoal de cripto, inclusive, usa muito esses indicadores de sentimento, porque se você vai comprar ou vender uma criptomoeda que muitas vezes tem ali alguns milhões de dólares de valor de mercado, onde você não tem um fluxo de caixa, você não tem um lucro, você não tem uma receita, você não tem despesas para analisar e ver se aquela criptomoeda vai se valorizar ou não, você observar se aquela criptomoeda tem uma comunidade grande ou pequena, uma comunidade a qual está aumentando, a qual está diminuindo ou a qual está estagnada, uma comunidade onde as pessoas interagem mais ou interagem menos, você observar esse tipo de métrica acaba sendo fundamental para a sua decisão de compra ou de venda de determinada criptomoeda. E quanto
menor é essa criptomoeda, ou seja, quanto menor é a capitalização de mercado dessa criptomoeda, mais importantes esses fatores vão ser. Quando nós falamos de uma empresa multibilionária, onde você tem dados para analisar se essa empresa está indo bem ou não, se ela está tendo lucro ou não, esse sentimento dos usuários da internet acaba não sendo tão importante assim. Mas isso também não quer dizer que ele seja desprezível. Porque, pessoal, no mercado financeiro você não tem bala de prata. Você tem várias vantagens, pequenas vantagens que você vai acumulando e essas pequenas vantagens podem se tornar juntas uma grande vantagem ou uma vantagem razoável onde você consegue gerar mais alfa do que a média do mercado. Não vai haver uma bala de prata, estou analisando o comportamento das pessoas no X, e aí se muitos falam A ou falam B, eu compro ou vendo, e isso vai me gerar um alfa várias vezes o alfa do mercado. Isso não vai existir. Pode ser que isso aumente um pouco o teu alfa, se você juntar isso talvez com outras análises, mas isso não vai ser uma bala de prata que vai resolver todos os teus problemas e vai fazer você ter 100% de retorno ao ano. Não é assim que funciona. Quais são os problemas a respeito desse tipo de análise? Você tem vários estudos já que demonstram que existe uma correlação forte entre os usuários de internet, principalmente do X, terem uma perspectiva mais positiva ou mais negativa e o desempenho da ação ser mais positivo ou mais negativo. Só que o que a gente quer aqui não é exatamente uma correlação. Interessante que haja uma correlação, mas nós queremos que esse dado nos traga algum poder de previsão a respeito do que vai acontecer com aquela ação. Então, se as pessoas começam a falar muito bem daquela ação, eu quero que isso me traga um poder de previsão que eu vou comprar e aquela ação vai subir. Ou se as pessoas começam, frente a uma média, a falar mal de determinada ação, eu quero que aquilo me traga um poder de previsão que aquela ação vai começar a cair. E não que depois que a ação subiu muito, as pessoas comecem a falar bem, ou depois que ela caiu muito, as pessoas comecem a falar mal. Ou, à medida que a ação vai subindo, cada vez mais pessoas vão falando bem, e à medida que ela vai caindo, cada vez mais pessoas começam a falar mal. Que é, inclusive, o que nós vemos geralmente acontecendo. Existe um efeito manada muito grande. Então, à medida que aquela ação vai subindo, as pessoas começam a falar cada vez mais e cada vez de forma mais positiva de determinada ação. E à medida que ela começa a ir caindo, as pessoas começam a falar cada vez menos, via de regra, e de forma mais negativa a respeito daquela ação. E aí nós temos alguns exemplos muito marcantes, que é, por exemplo, o caso da GameStop, onde você tinha muitas pessoas vendidas na ação da GameStop, que era uma empresa com fundamentos ruins, onde havia sim uma razão fundamentalista, digamos assim, para que as pessoas estivessem vendidas na ação da GameStop, mas existia um número muito grande de pessoas vendidas, de pessoas short, de pessoas shorteadas naquela ação. E aí pessoas na internet começaram a observar isso e iniciaram um movimento, principalmente no Reddit, nesse caso, e não no X, onde as pessoas disseram, opa, existe muita gente vendida, muitos fundos vendidos nessa ação. Vamos comprar essa ação e empurrar ela para cima, de forma que quem está vendido vai ter que recomprar essas ações e o preço vai acabar explodindo para cima. Então essa foi a análise. E foi uma análise correta, porque foi exatamente isso que aconteceu. Ou seja, pessoas utilizando a rede social e colocando uma certa visão mais positiva, não tanto positiva a respeito da empresa, então um pouco positiva a respeito da empresa, mas mais positiva a respeito do possível trade que poderia acontecer dentro daquela estrutura, angariaram outras pessoas e você acabou gerando um efeito manada, digamos assim, você acabou espalhando e distribuindo uma ideia através das redes sociais, de forma que muita gente comprou aquela ação da GameStop e com isso fez com que o preço subisse e houvesse um short squeeze naquelas pessoas que estavam vendidas na ação. Então, esses casos de meme stock, como eles chamam, é um exemplo claro de como a internet acaba, sim, afetando ações. Principalmente aquelas ações as quais não são tão grandes assim. Então, uma Apple, uma Nvidia, um Google, não é tão fácil de você movimentar o preço dessa ação. Mas ações menores, dependendo da narrativa que for espalhada na internet, seja positiva ou negativa, isso pode fazer
muito preço em determinadas ações. Ou seja, esse não é um movimento desprezível. A internet não é algo desprezível quando nós pensamos em como ela pode sim fazer preço no mercado acionário. E aí agora eu quero trazer algumas informações de um estudo para vocês do Greenwich Associates. E daí nesse estudo eles falam algumas coisas. E eu vou trazer só alguns pontos para vocês. Então eles falam que 80% dos investidores institucionais usam mídias sociais como parte do trabalho deles, do trabalho normal deles, do workflow deles. E aproximadamente 30% desses investidores usam informações obtidas através de mídias sociais e dizem que elas têm influência direta nas suas recomendações de investimento e decisões. E 50% deles falam que alguma informação obtida nas mídias sociais motivou eles a tomar algum tipo de ação específica. 48% diz que alguma informação nas mídias sociais fez com que eles pesquisassem mais determinado tipo de assunto ligado a algum setor industrial, algum setor da indústria. 37% disseram que eles compartilharam informações na mídia social com tomadores de decisão nas suas companhias. 34% disse que informações que foram aprendidas nas mídias sociais influenciaram eles na sua decisão de trabalhar com determinado cliente ou companhia. 33% disse que informação obtida nas mídias sociais fez com que eles iniciassem discussões com seus consultores de investimento. Então, essas são algumas informações a respeito de como as mídias sociais acabam influenciando essas pessoas. Eu acho que não é tanto a manada, digamos assim, que acaba influenciando essas instituições, mas são mais aquelas pessoas que são tomadores de decisão. Como eu falei anteriormente, então o CEO, o diretor ou pessoas influentes em determinada área, em determinado setor, ou que fazem certas análises, acabam influenciando sim fundos de investimento, bancos a tomarem certas decisões. E aí, que sites que oferecem esse tipo de informação para a gente a respeito de sentimento de mercado baseado na análise de redes sociais? Eu achei 2 sites, então um é inclusive o qual eu já assinei por um tempo, que é o TradeTix. Mas o foco dele não é bem esse, mas ele tem sim umas ferramentas de análise de sentimento baseado em mídias sociais. E também tem o Nexus FI, que eu achei também, que é focado sim daí em análise de sentimento baseado em mídias sociais, dentre outras coisas que eles fazem também. Essa plataforma eu nunca usei, não sei se é boa ou não sei se é ruim. E a TradeTix é boa, mas não é focada nisso, né? Ela é focada em outras coisas, outros tipos de análises, mas também tem um pouco dessa análise de sentimento. Mas agora, pessoal, trazendo a conclusão desse vídeo e a minha opinião sobre isso tudo. Entendam que eu dei uma resumida no assunto, porque se você começa a analisar os estudos que eles fizeram a respeito do impacto das mídias sociais, eles acabam categorizando e dividindo em setores e subsetores certos tipos de análises e certos tipos de perfis de pessoas para fazer a análise se é interessante a compra ou venda de uma ação e como isso vai afetar a ação. Então eu dei uma resumida aqui mais ou menos como as coisas funcionam e em média o que eu falei aqui é o que vários estudos falam, só que eles acabam aprofundando um pouquinho mais e eu falei um pouquinho mais superficial a respeito desse assunto. Mas aí eu pergunto para vocês, já fazem uns 20 anos que nós temos aí as mídias sociais, as redes sociais. E uns 10 anos, assim, para ser justo, que as redes sociais são uma realidade indiscutível e que quase todo mundo usa, principalmente nos países desenvolvidos. Já 2015, 2014, o mundo inteiro já usava. E ao longo desses últimos 10 anos, esse número só foi crescendo e a importância delas só foi aumentando. E aí eu te pergunto, por que não existem vários sites a respeito de monitoramento de mídias sociais voltados a investimento na Bolsa de Valores? Seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja no Brasil. Será que os programadores eles não gostam de ganhar dinheiro? Ou será que eles não sabem programar ferramentas para que façam análise de mídias sociais voltadas ao investimento acionário? É claro que eles sabem. Então, por que nós não temos vários sites que fazem esse tipo de serviço? Por que nós não vemos mais influenciadores falando a respeito desse tipo de análise? É porque, na minha visão, na minha opinião, pelo que eu li, pelo que eu analisei,
pelas informações que eu vi nos white papers que eu li, a vantagem que a mídia social, a análise de mídia social, essa análise de manada, digamos assim, de se as pessoas estão com uma visão mais positiva ou mais negativa a respeito de determinada ação, a respeito de determinado produto, de determinado serviço, de determinada empresa, ela acaba não trazendo tanta vantagem assim. Se traz alguma vantagem, é uma vantagem muito pequena. Isso se realmente traz alguma vantagem no final do dia. Então, nós não temos vários sites que oferecem esse tipo de serviço, porque provavelmente esses programadores até fizeram essa análise, mas viram que o poder explicativo dessa análise, o poder de previsão de uma mudança no preço nessa análise é muito pequeno. Existe sim uma correlação forte entre os movimentos de alta e baixa e as pessoas estarem mais positivas ou mais pessimistas nas redes sociais. Só que esse não é um indicador antecedente do movimento. Esse é um indicador muitas vezes atrasado, principalmente, via de regra, atrasado em relação ao movimento, ou na melhor das hipóteses, ele vai acontecendo quase que junto com o movimento, mas via de regra atrasado. Atrasado por alguns minutos, por algumas horas principalmente, e por 1-2 dias ali, pelos estudos que eu vi. Então, esses indicadores de sentimento, eles acabam seguindo o que o mercado está fazendo e não ditando o que o mercado vai fazer ou influenciando o que o mercado vai fazer. Depois que a ação sobe muito em um dia ou dois, aí as pessoas ficam mais positivas a respeito daquela ação. Depois que a ação cai muito por um dia ou dois, as pessoas ficam mais pessimistas a respeito daquela ação. Então, o poder de previsão, o poder explicativo dessa variável, dessa análise de redes sociais é praticamente nulo ou então ele é muito baixo. De forma que você não consegue ter uma vantagem utilizando esse tipo de informação. E é por isso que não é um assunto tão falado assim e por isso que nós não temos vários sites prometendo retornos melhores dado uma análise de mídias sociais. Isso não quer dizer que a análise de mídias sociais seja insignificante. Em alguns casos, como eu falei para vocês, criptomoedas, principalmente criptomoedas as quais não têm uma capitalização de mercado tão grande assim, ou então empresas as quais também não têm uma capitalização de mercado tão grande assim, as quais não são tão cobertas por analistas do mercado, por fundos, por bancos, as quais são mais suscetíveis a movimentos, como aconteceu na GameStop e como já aconteceu em algumas outras empresas também, de influenciadores em redes sociais conseguirem fazer preço em determinadas ações, ou então aquelas pessoas que são tomadores de decisão tendo certas opiniões que fazem preço, que acabam movimentando a empresa. Então, sim, existe algum grau de influência. Essa análise macro de analisar milhares de pessoas e ver se a opinião está mais positiva ou mais negativa, eu acho que não é tão interessante. Mas outros tipos de análise de comunidade, análise de estratégias / comunidade, né? Então uma coisa ligada com outra, e análise de tomadores de decisão, essas análises sim podem antecipar movimentos. Mas aí é difícil a gente conseguir fazer um programa, um algoritmo que consiga fazer essa análise. É uma análise que tem que ser feita mais caso a caso, de forma discricionária. E aí você vai precisar fazer uma análise muito grande, estudar muitos tomadores de decisão, muitas comunidades, tentar diferenciar aquilo que vai talvez fazer preço daquilo que não vai. E mesmo quando você conseguir ter a percepção de que algo vai fazer preço, talvez você perceba isso muito tarde e aí você vai acabar perdendo aquele trade, aquela oportunidade. Ou então você acha que vai fazer preço e realmente faz sentido que faça preço, mas você acaba errando o timing talvez, ou não faça tanto preço quanto você achou que iria fazer. Então, realmente é uma análise difícil, uma análise complicada. Então você pode talvez aqui e ali, dependendo de algum comentário, de alguma percepção que você tiver, conseguir fazer uma operação em cima disso e ser lucrativa. Mas você agregar essas visões positivas ou negativas com base em um algoritmo de rede social e, em cima disso, tomar decisões dentro de uma carteira, isso eu acho que ainda não está acontecendo e não sei se vai acontecer. Não no sentido que isso não pode influenciar de certa forma essas decisões e essa influência já não está acontecendo, mas que você vai conseguir gerar mais alfa do que a média do mercado simplesmente fazendo essa análise de redes sociais,
mesmo um alfa pequeno, eu acho que isso ainda não está acontecendo, justamente por essa característica de ser um indicador atrasado. Talvez no futuro isso mude, talvez no futuro isso faça mais preço, talvez. Mas em certos casos, principalmente em empresas ou criptomoedas as quais não tem uma capitalização de mercado tão interessante, eu acho que algo pode ser desenvolvido sim nesse sentido. Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.